Glória a Deus. Sente-se, por favor. Vamos compartilhar um texto bíblico que está no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler só o versículo 1. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira para que nos está proposta, ou a carreira que nos está apresentada a percorrer. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Queremos agradecer a presença de todos. Muito obrigado por sua presença. Que Deus te abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Meus irmãos, ontem, ou foi anteontem, houve a passagem de um mini meteoro, de um meteorito. A informação que eu li no portal é que ele não se chocou com a atmosfera. Recentemente eu estava lá na frente, no portão da frente, e umas nenê saíram correndo, e o seu pai correndo atrás, olhando pro céu. E aí quando chega lá, disse: onde não está mais não, sumiu. Bom, não vi nada. Eles tinham dito que eram uns pigmentos, umas luzinhas em fileira, umas luzinhas azuis. Aí no dia seguinte eu estava lendo os portais de notícia, e aí vi lá um comentário, que na verdade ali se tratava de um satélite de Elon Musk, que esse satélite tem feito uma órbita se aproximando o máximo possível da Terra, para que o sinal de internet se torne mais forte. Essa informação do meteoro, do meteorito, ou desse satélite do Elon Musk, está sendo obtida com muita rapidez por meio dos portais de notícia. Mas isso não era assim. Há tempos atrás não era assim. Essas aparições, esses clarões existiam porque os meteoros, os meteoritas sempre existiram, mas nós não tínhamos essas informações, e nós tínhamos muitas histórias a respeito disso. O inimigo, ele é muito, mas muito habilidoso, então ele age dentro do contexto. Então naquela época ele conseguia induzir que ali eram aparições de OVNIs, de seres, de outros planetas, e ele construía, porque a partir do momento que nós acreditamos nesta ideologia, nós tiramos o valor do sacrifício de Jesus, porque Jesus, ele se sacrificou aqui no planeta Terra pela humanidade, e se existisse vida em outro lugar, ele também teria que se sacrificar. Bom, mas o que eu quero comentar com você sobre o que eu acabei de falar e sobre esse texto que nós lemos, eu quero fazer uma introdução para nós, na segunda parte, continuarmos nesse pensamento, mas é o que o livro de Hebreus está dizendo. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Então realmente, no contexto do universo, não existe só os seres humanos de ser vivos. Pastor, o senhor está dizendo que existem os ETs? Não, os ETs também não existem, os extraterrestres também não existem, mas existem seres. A Bíblia diz no livro de Efésios que há seres espirituais que andam
induzindo as pessoas ao erro, que andam levando as pessoas ao erro. A Bíblia caracteriza que as pessoas que vivem praticando o erro, eles estão sendo dominados por um espírito da desobediência. No capítulo 6 de Efésios diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem sangue, mas contra as ordens espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Então nós temos seres espirituais rodando, circulando, seres que a Bíblia caracteriza como seres maldosos. São seres que têm um objetivo: receber ordem de Satanás para executar. E a ordem de Satanás, ela é prática, ela se resume em 3 frases. A constituição de Satanás, o decreto primário de Satanás se resume em 3 frases: matar, na verdade é uma palavra, mas é acompanhado de outras palavras que se formam uma frase: é matar, é roubar e destruir. O inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo dele. Então esses indivíduos, eles recebem comando maligno para praticar. De que forma eles praticam? Eles não têm liberdade para ir até mim e até você e tirar a nossa vida literalmente. Então eles precisam de legalidade. É aí onde entra a sedução do pecado. É aí onde entra a oferta do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então a única forma do inimigo conseguir uma legalidade, um direito legal de ceifar alguém, é levando ele a práticas pecaminosas. Uma pessoa alcoolizada em cima de uma moto, é muito mais fácil de ele perder a sua vida. Uma pessoa alcoolizada, é muito mais fácil de ele provocar uma contenda, uma confusão e matar ou morrer, e assim sucessivamente. Então o que o inimigo vai tentar fazer, e tem feito com muita consistência, é induzir a pessoa a ceder ao pecado, porque fazendo isso, aí os seus executores terão legalidade para executar tal ordem. Mas a Bíblia também fala que nós estamos rodeados por outro tipo de seres, que são os seres angelicais, que são os anjos. Em Hebreus capítulo 1 versículo 14 diz que os anjos são espíritos que têm uma responsabilidade: trabalhar para me ajudar. Enquanto que os espíritos malignos têm o objetivo de me destruir, os anjos têm o objetivo de me ajudar. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores que hão de trabalhar a respeito daqueles que estão aqui lutando para ser salvos. Então essa é a principal responsabilidade dos anjos. Esses seres estão também circulando no nosso meio. O forte ou fraco não está na personalidade desses seres, mas está nas nossas decisões. A fraqueza ou a fortaleza de um anjo não está necessariamente na sua capacidade de lutar ou de se defender, porque eles são mensageiros de Deus. Então isso significa que eles têm poder de sobra. E por que eles não ganham todas? Porque existe uma coisa chamada legalidade. Então há uma legalidade. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então existe esse princípio da legalidade. Esses seres existem, e esses seres estão se movimentando, estão circulando, eles estão trafegando, uns querendo me matar, outros querendo me ajudar. O poder deles está nas minhas decisões. A partir do momento que eu faço ingestão de bebida alcoólica, que eu faço ingestão de qualquer substância química, e que eu tomo determinadas decisões que coloquem a minha vida em risco,
eu estou dificultando e até mesmo impossibilitando a ação dos anjos, porque eles trabalham dentro da legalidade. Então eu preciso ajudar, eu preciso contribuir para que os anjos exerçam o poder da justiça e afugente esses espíritos imundos que querem me destruir. Então eu quero trazer essa compreensão para você. Então essa oferta pecaminosa que está chegando até você, então essa prática pecaminosa que está lhe rodeando, não é simplesmente um momento e uma oportunidade do prazer, são iscas malignas para que você abrace e assim você seja destruído, porque esse é o objetivo de Satanás. Então ele precisa simplesmente que você se envolva nessas práticas para que ele tenha legalidade de acabar com a sua raça, de destruir a sua vida. Esse é o projeto de Satanás. Seres espirituais estão agindo, e eu quero que você também tenha uma informação a respeito das pessoas que partiram daqui, porque nós sabemos que está crescendo e crescendo muito a crença paganista a respeito da interlocução, da comunicação com as pessoas que partiram deste mundo para o outro. E nós sabemos, biblicamente falando, que essa interlocução ela não existe, ela é impossível de existir. Quando alguém faz interlocução com alguém que esteve no planeta Terra e não está mais, na verdade ali é um espírito enganador que está se apossando daquela interface, daquele momento. Não é o ser que aqui estava.